Oi, eu sou a Duda e esse aqui é o meu marido. E esse aqui é o meu marido. Eu sou o Lucas. Não, e esse aqui é meu marido. Lucas. Isso. E esse é o canal da nossa família, onde o amor renasce todos os dias. E hoje viemos aqui conversar com vocês um pouquinho e explicar os motivos pelo qual nós nos mudamos 4 vezes nos últimos 2 anos. O motivo é que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de mudanças. Eu me mudei muitas vezes durante a minha vida toda. Eu já mudei muitas vezes de cidade, muitas vezes de casa mesmo, de cidade, de país. Mesmo morando fora em outros países, eu também mudava. Então isso é um hábito meu. Então mesmo estando em outros países, eu também sempre me mudei bastante. Inclusive família isso daí, não vem não? Oi? Não vem de família? Seu avô? É, meu avô mudava muito. A minha mãe também, né? Minha mãe também gosta de mudança. Então, mas é algo meio que talvez genético, porque eu não participei das mudanças do meu avô. Eu acredito ser uma coisa hereditária, porque eu não lembro, assim, de criança ter muitas mudanças. Ocorreram algumas, mas eu lembro que aí com uns 4 aninhos, mais ou menos 5 anos, eu mudei para uma casa e nessa casa foi até a minha adolescência. Depois disso, minha mãe mudou outra vez. Eu já não era muito acostumada com mudanças, mas tem feito muito bem pra mim. Me tirar da zona de conforto, estar aberto a novas experiências, a novos lugares. E tanto é que hoje eu já não tenho mais dificuldade com isso. Eu acredito que não há nada que nos prenda. Tivemos que mudar de lugar, tivemos que mudar de cidade, de país, tudo dentro, claro, dentro das condições, né? E das condições de cada pessoa, né? Estamos falando da nossa realidade nesse momento. Isso. Acredito que hoje em dia não tem nada que nos prenda. Tivemos que fazer rapidamente uma nova mudança aí. E estamos sempre procurando sair da zona de conforto, estamos sempre procurando novas experiências. O ato da mudança de casa, né, como no caso estamos citando, mexe com tudo em nossa vida, né? Então eu acho que isso é algo muito importante para estarmos saindo sempre da zona de conforto. É algo que eu já era mais sossegado. Inclusive, na nossa última mudança, foi bem repentina, né? A mudança da última casa aqui pro apartamento. Foi assim, de repente, né? De repente, é claro que por conta das circunstâncias, de toda a fase que estávamos vivendo e que ainda estamos nesse processo, mas foi de repente, né? Foi de repente. Faziam 4 meses que estávamos na casa? Isso, 4 meses. 4 meses, exatamente. 4 meses. 4 meses. Mas enfim. Vamos citar aqui hoje só as 4 últimas mudanças dos últimos 2 anos, né? Isso. Lá atrás, na primeira casa, dentro desses 2 anos, era um terreno muito grande, uma casa grande. Uma casa grande não, era um terreno muito grande, muito espaçosa. Quintal grande, piscina, área de lazer, enfim, toda a área gourmet da casa era muito legal. Era num lugar muito tranquilo. Também era um lugar bem tranquilo. Muito tranquilo, né? Meio até distante, tranquilo, sem muito movimento, era gostoso. Sim, mas a casa em si era pequena e nós tínhamos aluna pequenina ainda. Apesar do espaço ser grande, ela não usufruía muito do espaço. Primeiro porque tinha piscina, então tínhamos que sempre estar de olho nela. Então ficava aquela pressão, né? Pressão e consequentemente acabava limitando, né? A liberdade dela, o aproveito dela. A gente fica atento, fica em cima e acaba limitando, talvez até sufocando, vamos falar assim. O desenvolvimento mesmo dela, né? O desenvolvimento. A casa em si era bem pequena, né? Acabava que as coisas estavam apertadas, tínhamos muitas coisas e acabava que o espaço em si ficava limitado. Sim, o espaço exterior era legal, era um espaço legal, uma parte de gramado, tinha árvore, enfim, era legal. Frutífera, era uma árvore de pé de limão. Tinha coco. Tinha o pé de limão e tinha 3 de coco. 3 ou 4 de 3 coco. Ou 4 de coco. Tinha muito coco. Muito coco, né? Uhum. Muito coco mesmo. Inclusive, na última leva do coco, olha, demos coco para muitas pessoas e mesmo assim não acabava os cocos.
E todo mundo que chegava em casa levava coco. Isso. E não acabava. Mas enfim, não deu um ano nessa casa. Não deu um ano nessa casa. Resolvemos então buscar outra casa que nos atendesse melhor naquela fase que estávamos vivendo. Tanto em questão do espaço, mas que também houvesse um espaço bom para a Luna brincar. Porque essa casa, do mesmo jeito que ela era grande, era pequena, né? Afinal. Sim, ela era grande, mas ela era pequena. E por conta também da Luna ser pequena, né? Então Sim. ficava mais limitada, né? É claro que não era só isso também, né? Havia mais alguns detalhes que não precisamos entrar aqui, mas era mais eram isso. Os principais. Esses eram os principais. É tanta mudança que acaba até esquecendo os motivos exatos das mudanças. Sim. E então achamos uma casa muito legal, né? Uma casa espaçosa. Era uma casa de 4 quartos. Os espaços eram muito espaçosos, né? Tanto os quartos quanto a sala, a cozinha, era tudo muito amplo, muito aberto. A casa, assim como todas as casas, lógico que tinha alguns detalhes ali que acabou nos incomodando ao longo do tempo. Mas a casa em si era uma casa legal. Nessa época ainda tínhamos um escritório em casa. Sobrou só o escritório, um ambiente só para o escritório, né, que podíamos fazer. Isso. O local dela também eu gostei muito lá, porque a gente gosta de um lugar mais isolado, mais afastado. E lá era um lugar bem tranquilo. De todas as mudanças, nós sempre buscamos que fossem em lugares tranquilos. É lógico que parece meio incoerente o que eu estou falando agora, porque nesse momento estamos morando num prédio. Mas nós vamos explicar os motivos também que nos levou a tomar essa decisão de morar em prédio. Mas enfim, a casa, essa segunda casa que estamos falando, ela era muito espaçosa, tinha o escritório, tinha um quarto de visita, tinha o nosso quarto muito espaçoso, muito gostoso, né? O quartinho da Luna também, que era bem espaçoso. Apesar dela não dormir nele, nós optamos desde bebezinha, sempre fizemos o quarto compartilhado com ela. E foi assim até há pouco tempo, né? Por decisão nossa mesmo, não por ela. Porque se fosse por ela, ela estaria dormindo no quartinho dela desde bebezinha. Ela já vinha pedindo, né? Aí ela já vinha pedindo também. Quando tomamos a decisão, achei que até que ia ter dificuldade logo no primeiro dia, na primeira noite, uma coisa assim. Foi super tranquilo. Foi mais fácil. A Luna é uma criança que sempre dormiu muito bem. Então ela dorme aí de 10, 12, 14 horas por noite. Sempre foi assim, desde bebezinha. Então era mais, acho que por nós mesmo, né? Por sentir tanto a segurança pra ela quanto pra nós. Acaba sendo mais difícil para os pais. É lógico que cada caso é individual, mas no nosso caso seria mais difícil pra nós do que pra ela. Mas fizemos sempre questão de manter o quarto dela montadinho. E acabava que o quarto dela virava uma brinquedoteca, né? Tinha uma área só pra ela fazer bagunça dela. Que não são poucas, né, amor? Não é pouca. Enfim, mas assim, nós somos pessoas que gostamos muito de natureza. Muito mesmo, né? E sempre buscamos estar em meio à natureza. Conexão com a natureza, contato com a natureza. E também por conta da Luna, né? A gente queria aproveitar essa fase dela, que eu acredito que faz muito bem para o desenvolvimento de uma criança, o contato com a natureza. Isso. Né? Então foi quando começamos a procurar a outra casa. Fazia um ano. Nós fizemos um ano nessa casa. Exatamente um ano, né? Um ano e um mês que fizemos nessa casa. Isso. Um ano e um mês. Começamos a buscar outra casa. Que então atendesse aquilo que nós buscávamos naquele momento. Que era mais natureza, né? Um espaço de lazer maior. Lá no mesmo jeito que ela nos atendia na área externa, né? Ela conseguiu nos atender até mais na área interna do que dessa segunda que a gente estava. E triplicou na área externa. Ah, sim. Na área interna ela aumentou. Ela aumentou também, Mas na área externa ela triplicou. Que era o que nós buscávamos no momento. Que mantesse a área interna grande, que mantesse os 4 quartos, por exemplo. Eu sei que parece muito até 4 quartos para um casal sozinhos com filha, mas para nós era o que naquele momento atendia melhor. Até porque tínhamos ainda o escritório, queríamos manter o escritório e queríamos também fazer uma brinquedoteca para a Luna separada do quarto dela. Esse era o plano. Ela sabia separar o espaço de descansar, né, e de brincar. Isso. Então era o que buscávamos, que mantesse a casa ali
grande, mas que também nos atendesse no que nós buscávamos naquele momento, que era ter mais contato com a natureza. Então, nos mudamos para uma casa muito legal, num condomínio muito legal de chácaras. Era uma chácara a casa que nós morávamos, e foi muito bom, né? Foi muito bom essa casa. Apesar de que era distante, não era dentro da cidade, era um lugar mais distante. Que é um pouco mais afastado. Mais afastado. Vamos procurar. Mas foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Porém, foi um ano também... Esse salto. Teve esse salto de morarmos num lugar que nós queríamos muito, que foi o nosso sonho daquele momento, né? E que estava nos nossos planos, inclusive até a casa era alugada, tá? E fazíamos planos até de comprar essa casa. A casa estava à venda e assim, e tinha tudo para que fluísse para comprarmos essa casa. É lógico que nós entendemos que as coisas não acontecem no nosso tempo e que às vezes as coisas não são para ser. Nós entendemos que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma preparação. Tudo tem uma preparação, exatamente. Mas, enfim, foi gostoso, né? Nós aproveitamos muito. Momento nosso, principalmente a Luna. Nossa, a Luna, assim, sem palavras. Tinha muitas árvores nessa chácara. Assim, a Luna aproveitou muito. Ela subia nas árvores. Tinha parquinho dentro da nossa chácara. Tinha uma mini horta que não chegamos a usufruir da horta, né? Só a horta que não deu tempo. Não deu tempo a horta. Tinha uma piscina também muito boa. A casa em si era muito gostosa. Ela já estava numa idade que já dava para aproveitar melhor a piscina. Não era tão pequenininha, ela já aprendeu a colocar boia. Já catava melhor quando a gente falava não chega muito perto. Tá, e que também parece que era até tudo meio planejado, porque mesmo de dentro de casa a gente conseguia ver qualquer canto que ela tivesse. De longe a gente estava acompanhando. Então, porque a casa tinha muitos vidros. Isso. Então conseguíamos ver ela facilmente estávamos de olho nela. Mesmo se ela estivesse no parquinho, ou mesmo tinha um cantinho lá que tinha uma casinha, como se fosse uma casa na árvore. Então, às vezes ela saía de casa e ia lá brincar na casinha. Então, de onde nós estivéssemos na casa, nós conseguíamos estar de olho nela. Então, assim, era maravilhoso. A Luna aproveitou muito, muito, muito. Porém, assim que nós nos mudamos para essa casa, aí passado o quê? Uns 2 meses? Uns 2 meses entramos numa fase de uma mudança muito extrema nas nossas vidas. Profissional. Mudança profissional. Tudo mudou. A nossa vida virou de cabeça para baixo, de uma hora para outra. E tudo mudou, tudo. Todos os nossos planos, tudo que nós tínhamos programado. Somos pessoas, assim, desapegadas até, né? Isso. Somos pessoas muito desapegadas. Assim, acontece alguma situação, nós deixamos fluir. Nós não somos pessoas que ficamos nos apegando a problemas, a situações difíceis. Até porque nós sabemos que a vida é assim mesmo, e bola pra frente, passa por cima, encara e tá tudo certo. Mas foi um momento muito tenso pra nós, né? Foi uma fase muito complicada pra nós, uma fase muito delicada até, né? Até por conta da Luna mesmo, em questão de blindarmos ela por conta desses momentos que nós estávamos vivendo. Da vida adulta. E mesmo assim acabou que respingou bastante nela mesmo. Nós tentando evitar, tentando blindar ela desse momento. O nosso psicológico, o nosso emocional ficou muito sobrecarregado, ficou muito abalado, fragilizado também. E que, é claro, né, acaba aqui refletindo também nela, né? Então, foi uma fase bem difícil pra nós, né? Foi muito... Ao mesmo tempo que foi boa, foi uma das melhores fases em questão de conquista, vamos falar assim. Sim. Por outro lado, teve essa parte complicada. Isso. Então, acabou que, mesmo nós tendo tudo aquilo à nossa volta, né? Tendo tudo que tínhamos à nossa volta naquela casa, nós não estávamos conseguindo mais usufruir. Mesmo tentando, não estávamos conseguindo usufruir de tudo aquilo por conta de tudo que nós estávamos passando. Acabou que muitos momentos, né, tendo tudo o que nós tínhamos, nós olhávamos um pro outro e pensávamos, qual o sentido? O propósito. Qual que é o propósito disso tudo, né, toda essa mudança? Lembrando que, assim, a mudança, ela acontece na parte externa, né, de tudo que nós vivemos, mas mais ainda no nosso interno, né? Todas as situações que a vida apresenta para nós, para vocês, acaba que trazendo à tona muitas coisas internas também que precisam ser olhadas, que precisam ser observadas.
Então, foi o que aconteceu, né? Que na verdade nada mais é o nosso externo, é o reflexo do que tem no nosso interno. Exatamente. E nós, assim, quanto a isso, apesar de tudo que estava nos acontecendo, quanto a isso, nós conseguimos compreender bem a situação, né? Mesmo por vezes nos perguntando qual é o sentido disso, qual é o propósito disso, nós, ao mesmo tempo, compreendíamos, né, o que estávamos vivendo e os motivos também que levaram que tudo acontecesse. E aceitamos, né? Nós aceitamos tudo isso, nós não ficamos nos lamentando nem nada. É lógico que nós estamos aqui comentando com vocês, é lógico que ficamos chateados, ficamos tristes, porque mudou de uma hora para outra, né? Mudou tudo. Então é normal, somos seres humanos, nós sentimos isso. Mas pensando pelo lado da autoobservação, pelo lado da nossa consciência, nós sabíamos que, de certa forma, tudo aquilo, quando passasse, seria benéfico. Até Né? porque resistir a sofrer, né? Resistir a sofrer. Então, o que nós fizemos naqueles momentos também? Vamos usar disso tudo, vamos utilizar dessa fase para obter conhecimento, para nos fortalecer internamente. E para isso, o que precisávamos fazer? Trazer à tona realmente tudo o que estávamos sentindo, tudo o que estávamos pensando, para curar, né? Seja curar, seja... eu estou usando a palavra curar, mas pode ser outras palavras mesmo. Solucionar os problemas internos e externos. Mas nós entendemos que precisávamos olhar para tudo aquilo, olhar para essas sombras, né? Que fez com que o que nós tínhamos dentro refletisse fora. Então, calma aí, vamos olhar para o que está acontecendo aqui para tentarmos curar, né? Solucionar. E foi o que fizemos. Utilizamos desse momento para obter conhecimento. E foi muito bom, né? Tirando tudo que estava acontecendo externamente, o nosso interno, apesar de estar sobrecarregado, né? Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, assim, tudo muito sensível, nós conseguimos nos fortalecer de outro modo, nos nutrindo de conhecimento. Aproveitamos toda aquela fase para estudar coisas... Foi a melhor fase. Foi a melhor fase em termos de obter conhecimento, né? Aí parece que é meio incoerente o que estamos falando, né? Foi ruim, mas foi bom. Mas é que foi toda essa confusão, entre aspas, mas que fez sentido. Fez todo sentido. Eu penso que talvez seja um dos motivos que fez dar equilíbrio na nossa vida. Né? Porque tudo tem que existir um certo equilíbrio. Então, por um lado, ele tentou prender por um lado, mas por outro lado, manteve mais firmeza. Eu acho que tudo no final, por fim, tudo começou a fazer mais sentido. Isso, e acreditamos até que foi um propósito mesmo, né? Foi um propósito para nós mudarmos muitas coisas, né? Alguns hábitos que nós tínhamos de estilo de vida mesmo, foi esse propósito. Decisões que nós precisávamos tomar e que por algum motivo estávamos adiando, que eram planos que nós tínhamos e que estávamos adiando e que acabou por acontecer de repente, sem estarmos à espera. Também foi isso, né? E em questão de conhecimento, assim, foi uma fase onde nós mais obtivemos conhecimento, né? Que nós estudamos muito, muito mesmo. Nós, assim, mergulhamos no conhecimento, enfim, sobre assuntos que nós gostamos e que... Assuntos do qual... Nos encontramos. É isso. No qual nos encontramos e acabamos criando força para continuar. E o pensamento positivo, né? O pensamento positivo, na quebra de barreiras, na zona de conforto. Não, o que nós não tava falando? Todo o conhecimento que nós obtivemos naquela fase, na verdade, foi o que nos tirou dela. Foi o que nos tirou dela, porque... Foi o que nos deu sabedoria para sair daquela situação. Foi até engraçado, né? Porque parecíamos que tínhamos já tanto conhecimento, tínhamos tanta experiência. E aí é onde que a gente viu que não era bem assim a situação, não. Que não era nem o início, né? Não era nem uma pontinha ali do que nós achávamos que nós sabíamos. E que ali, na verdade, acho que foi posto em prática, né? O que nós sabíamos antes, todas as informações. Somos pessoas que gostamos muito de estudar, de obter conhecimento, então naquele momento fez com que nós colocássemos em prática toda a teoria que nós havíamos absorvido durante toda a nossa vida, né? Desde criança, né? Se olharmos ali para nossa infância até naquele momento, tudo que nós aprendemos naquele momento estávamos colocando em prática. E aí foi onde nós vimos que, espera aí que não é o suficiente. Conhecimento em ação é poder.
Isso, conhecimento em ação é poder, exatamente, bem lembrado. E então começamos assim a nos nutrir mais de conhecimento, dos quais os assuntos que nós nos interessamos e que nos alimenta diariamente, né, diariamente até hoje. Que inclusive qualquer dia a gente pode fazer um vídeo para falar sobre isso. Especificamente sobre o tema dos nossos estudos. E foi isso que nos deu força, foi isso que nos fortaleceu, foi isso que fez com que nós curássemos muitas coisas que estavam guardadas e fez com que nós mudássemos a rota. Né? Foi tudo recalculado. Foi isso que nos deu força, que nos ajudou a curar e que está nos ajudando ainda, né? Porque é um processo que praticamente nunca acaba. É um processo de cura eterno. Existem os altos e baixos, mais intensos e mais leves. Essa fase que adquirimos conhecimento que provavelmente vamos levar pro resto da nossa vida colocando em prática. Isso, colocando em prática. E foi isso. E aí quando também nós tivemos muitas conversas e nós precisávamos tomar muitas decisões mesmo, né? E, assim, em relação a tudo. A tudo da nossa vida, tanto em coisas materiais, como nós mesmo como casal, como pais, tivemos que rever tudo e muitas decisões, né? Tomar decisões, nos alinharmos como casal, nos conectarmos mais como casal. Sempre fomos muito companheiros, muito mesmo, mas naquela fase foi como se estivéssemos ali sendo colocados à prova mesmo. Não que em outras fases não houveram situações, tá? Houveram, mas é que naquela fase foi a fase mais intensa. Aconteceram muitas coisas mesmo, muitas mudanças mesmo, ao mesmo tempo, né? Então fez com que nós mudássemos a rota de tudo e repensássemos a nossa vida num todo, tanto na área profissional, como na área pessoal, como espiritualmente, como intelectualmente. Então, revendo toda a nossa vida, a primeira coisa a fazer foi cortes de gastos, né? Isso. Houve um corte financeiro muito grande nas nossas vidas, muito grande mesmo. Tivemos que fazer um reajuste aí bem justo. Um reajuste bem o quê? Bem justo. Bem justo, foi mesmo isso. Começamos então a rever toda a nossa vida na questão financeira. Também, né? Também na vida financeira, mas foi uma das, assim, o primeiro ponto ali foi a nossa parte mais pessoal, como pessoas, como casal, como pais e profissionalmente, que foi o ponto de partida, foi o profissionalmente, né? Foi o ponto de partida de tudo. E dado a isso... Vamos mudar novamente. Outra mudança, né? Querendo ou não, era uma casa muito grande, a área externa demandava muita manutenção financeiramente falando. Não que achássemos ruim, né? Porque continuamos com o pensamento de que se vale a pena e se você tem condições, tá tudo certo. Claro, com certeza. Tá tudo certo. Prezamos muito pela qualidade de vida, mas tendo esse reajuste, decidimos nos mudar novamente para um lugar onde conseguimos estar mais tranquilos. Então, olhando, né, para toda a manutenção que a casa demandava. Aliás, o primeiro ponto, né, na parte material, foi não tivéssemos mais 2 carros, tivéssemos apenas um carro. Vamos fazer de um. No caso, era o meu carro, né? O Lucas saía para trabalhar fora, então... Eu usava ele também, era ferramenta de trabalho. Era a ferramenta de trabalho do Lucas, então acabou que decidimos isso. Então esse foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto foi a casa, por conta da demanda de manutenções, claro. E é como nós já falamos, somos pessoas desapegadas. Se tivermos que nos desfazer de algo, seja do que for mesmo, né? Desde o mais pequeno ao grande, nós não temos esse problema em nos desfazer das coisas. Nós não criamos esse tipo de raiz, né? Esse apego em coisas, esse sentimento de que é meu e precisa ser pro resto da vida. Não, nós não temos isso. Tanto que não temos que nos mudamos muito, né? Não temos esse apego. Então foi quando vamos procurar outra casa, então, mas vamos tentar aí manter uma casa que com segurança, de preferência numa casa, num condomínio, onde fosse tranquilo, onde a Luna conseguisse brincar tranquilamente. E foi quando então encontramos uma casa e nos mudamos nela sem ver a casa, né?
nós nos mudamos sem visitar a casa. Decidimos, não, vai ser essa casa, nós vamos mudar e vamos. Fomos pegar a chave um dia antes, no final do dia, um dia antes da mudança, no final do dia. Chegamos na casa, já era noite, foi quando conhecemos a casa, né? Foi quando conhecemos a casa e no outro dia já era a mudança. Foi uma loucura, radical. Né? Foi uma loucura. Isso. Fomos pra essa outra casa, sem conhecer, né? Era uma casa legal, né? Era uma casa nova. Um condomínio muito tranquilo, porque era um condomínio novo. Poucas casas, um lugar muito tranquilo, as pessoas muito tranquilas também. E por ser um condomínio novo, não havia ainda área de lazer. Sim, apesar de ser dentro da cidade, né? Que não era... já era... Não era tão distante como a chácara. Isso. Mas ainda era distante, né? Não era distante. Ainda era distante no sentido de que eu estava sem carro, eu estava sem autonomia. Claro que o Lucas, maravilhoso, sempre à disposição. Sempre tive à disposição, pronto para recorrer a ela primeiro recorrerem a mim. Em qualquer parte do dia, em qualquer horário. Quanto a sair, sempre tranquilo. Sempre tivemos essa flexibilidade, mas, querendo ou não, acabei por perder a autonomia um pouco, né? Principalmente a Luna já estando maiorzinha, que gosta mais de sair, que gosta mais de passear, que gosta de ir pra parquinhos, áreas, enfim, lugares, ambientes que nós costumávamos levá-la. Acabou ficando mais limitado. Mesmo sendo um condomínio dentro da cidade, ainda era mais distante por conta da falta de autonomia. E é claro que não era um problema, mas não foi só isso. Com o tempo nós notamos que a casa era muito escura. A casa era muito escura e assim, nós ainda, apesar de todos os pontos positivos, nós ainda estávamos com uma sobrecarga muito grande em cima de nós, por conta das mudanças que vinham acontecendo já há algum tempo, há quase um ano. Sim, para deixar bem claro, foi uma mudança, ainda está sendo uma mudança que não acabou. Essa mudança já está ocorrendo há mais de um ano. Há mais de um ano. E ainda não acabou. A mudança que nós estamos falando é a mudança da nossa vida, tá? Não é a mudança de casa, que ainda não acabou, mas também não acabou, né? A mudança da casa ainda não acabou por conta que ainda não fizemos toda a mudança. Tem coisas ainda pra trazer. Ainda tem coisas pra trazer, enfim. Detalhes. Então acabou que nós ainda estávamos muito sobrecarregados mentalmente, emocionalmente. Fez com que eu também me limitasse mais fisicamente. Assim, a minha cabeça sempre continuou em ação. Eu sou uma pessoa que eu amo estudar. Então todos os dias eu me alimento de alguma informação, de algum conhecimento. E isso foi sempre assim, né? Foi sempre assim. Incrível. Foi sempre assim. Então a minha cabeça nunca parou. Porém, fisicamente parou drasticamente. Né? Freio total mesmo, né? Uhum. E fez com que eu ficasse muito sedentária. Isso envolve muitas questões. Primeiro a parte psicológica, né? O nosso mental, o nosso emocional, que você, querendo ou não, quando você está em movimento, você faz com que tudo flua, né? Tudo flui tudo. Em equilíbrio. Se você parar seu mental, vai afetar o seu físico e seu emocional. Se você desequilibrar o seu emocional, também vai afetar o seu mental e o seu físico. Se você parar seu físico, automaticamente também vai pausar aí o seu mental e o seu emocional, né? Tudo um conjunto, né? Que tem que estar tudo em sintonia para poder fluir uma vida mais leve. Isso. E eu estava parada, né? Parada, fisicamente. Fez com que eu ganhasse muito peso nesse último ano. Isso também é um assunto que eu quero trazer para vocês, porque nesse momento eu estou em processo de reeducação alimentar, mas fica para outro vídeo. Fora tudo, né? Toda a mudança, toda essa sobrecarga que acabamos de mencionar, o ganho de peso é mais um fator para dar mais um peso na sobrecarga emocional, mental, na nossa aparência, autoestima. E eu nunca tive um problema com autoestima, né, amor? Não. Nunca tive. Sempre fui uma pessoa que sempre me cuidei muito bem. Inclusive, se vocês olharem aí alguma foto minha, algum vídeo meu de um ano e pouco atrás, parece que são pessoas distintas, né? Eu era loira, tinha meu cabelo longo, de mega hair, estava sempre no salão, sempre fazendo unha, ia pra academia, fazia balé, fazia tênis. Inclusive naquele vídeo que fizemos o último, que estávamos mencionando sobre esportes que praticávamos, eu esqueci de mencionar o balé. Ah, verdade mesmo. Eu esqueci do balé. Então, assim, eu era uma pessoa muito ativa em questão de fazer coisas que eu gosto.
fazer hobbies. De repente, no último ano, eu parei tudo. Parei tudo. Não fazia mais nada. Continuei estudando, mas em questão de movimento não fazia mais nada. E aí a casa escura, eu dentro de casa, foi pesando. Em novembro faziam 3 meses que nós estávamos na casa. A Luna já estava para entrar de férias. Chegando na férias dela, no condomínio não tinha área de lazer. A casa em si até que não era pequena. Era uma casa legal, né? Era uma casa novinha. Fomos os primeiros moradores dela. E a Luna ali brincava também ali na rua, que era super tranquilo. E tinha um terreno do lado também, que não havia construção ainda. Então a Luna... Era a última rua, a última casa, então não tinha movimento, não tinha carro. Quem chegasse de carro lá era só eu mesmo quando estava chegando. Isso. Então... E a Luna brincava também no terreno do lado, que ela é uma criança que ama brincar na natureza. Aí ela sentiu, né, a falta da natureza, do contato com a natureza, a liberdade dela. Exatamente. Sempre em contato, ela deu uma sentida boa, né? Até os animais também, né? É verdade, até os nossos animais, nós temos 5 gatinhos. E até eles sentiram muito, porque lá na chácara eles tinham muita liberdade, né? Lá eles Nossa, eles andavam, caminhavam. Enfim, inclusive agora os nossos gatinhos estão na casa da minha mãe, porque ainda aqui será colocado rede, já está aí em processo. Preferimos, como já temos a Luna para estar sempre de olho, né, prezando a segurança dela, preferimos os gatinhos que ficassem na casa da minha mãe, por enquanto, né? Temporariamente. Aí tudo começou a pesar, né, amor? Aí começou, vamos dizer, não fazer mais sentido, mais um alerta de mudança, e aí tem que procurar um caminho. E eu sempre procurava estar sempre apoiando a Duda, a Luna, emocionalmente, presencialmente. Embora eu estava também na minha sobrecarga, nessa mudança profissional, eu procurava estar sempre atento, dar atenção para ela, me apoiar, ouvir, ficava atento no que eu podia fazer para estar sempre melhorando, sempre em alerta. E aí foi onde que nós notamos que precisava haver mais uma mudança. Porque, querendo ou não, a casa estava influenciando, né? Isso. Também, né, nessa sobrecarga. E assim, o Lucas, sem palavras, muito meu companheiro sempre, desde sempre. Faz tudo por mim, pela Luna. Foi sempre muito importante, né, amor? Claro. O seu companheirismo. E a nossa união mesmo como casal, que fez com que se fortalecesse ainda mais, né? Sempre fomos muito companheiros. Mas nessa fase fez com que a nossa conexão ficasse mais fortalecida, né? Fortalecida. Como casal mesmo, como amigos mesmo, né? Companheiros pra tudo mesmo. Então assim, o Lucas, ele estava sempre atento. Ele sabe perfeitamente quando eu não estou bem, quando eu não estava tendo um dia legal. Então ele sempre tentou deixar eu bem, ele sempre tentou fazer de tudo para que eu ficasse bem. Então assim, eu trabalhava fora, né? Estava em casa, apesar de que sempre te ajudei em algumas coisas do trabalho, né? Haviam dias que eu não estava bem, que eu não estava legal. Então, o Lucas sempre muito atento a tudo. O Lucas sempre fez tudo por nós, tudo. Em questão de em casa, em questão de fazer comida. Eu não sou uma pessoa de cozinhar, né? Apesar de que antes nós comprávamos sempre comida fora, né? É uma coisa que nós reavaliamos, principalmente para esse ano. Mesmo assim, quando havia a necessidade de cozinhar, era sempre o Lucas que fazia, né, amor? Sim. A limpeza da casa, sempre tivemos uma pessoa que nos ajudou, sempre, em todas as casas. Só agora no apartamento que nós não achamos necessidade disso, até porque o apartamento não é tão grande e querendo ou não ele se mantém mais limpo, né? Nós já percebemos que super facinho de fazer. Mas enfim, na outra casa, apesar de termos aí uma pessoa para nos ajudar, o Lucas sempre deixou tudo muito em ordem, tudo muito limpo, porque sabíamos que isso acaba influenciando, né? Acaba influenciando na energia, na sintonia, na elevação, deixar um ambiente mais qualificado para o bem-estar delas. Sempre prezando pela qualidade mesmo das nossas vidas, né? Principalmente mim e da Luna, no sentido de que você sempre estava observando para ver o que eu posso fazer, porque há dias que mesmo que você queira apoiar alguém, acolher alguém, a pessoa não está bem, a pessoa não está legal, né? E havia muitos dias assim que eu não estava bem, né? Então aí era nesses momentos que eu via que ela não estava bem, eu procurava ver o que eu poderia fazer para melhorando dentro de casa, na questão da limpeza, na organização, na comida e fazer o que eu gosto. Na alimentação, procurava fazer, ou até mesmo comprar algo mais específico que ela gostasse, para ver se mudava
Pra ver se ajudava, né? Pra ver se ajudava, tava sempre... E sempre ajudava, né, na verdade. Sempre acaba por ajudar. Qualquer detalhe, né, amor? Qualquer detalhe ajuda. E o Lucas sempre me surpreendendo. Sempre, 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 sempre. E pensamos, não dá pra continuar assim, vamos fazer mais uma mudança. Foi quando aconteceu o improvável. Começamos a pesquisar apartamentos. Já havia morado 2 vezes em apartamento. Mas assim, era algo fora de questão pra nós. Se fôssemos aí rever os últimos anos, era algo que nós não cogitávamos. Porque sempre gostamos de casas, de espaços, de natureza. E de repente estávamos visitando um apartamento. Mas assim, há vários motivos, né? Para que mudássemos para um apartamento. Primeiro, pelo motivo de que eu estava sem carro, né? Sim. Segundo, não tinha muito área de lazer para Luna lá no condomínio. Não tinha, na verdade, área de lazer. Não tinha nada. Só e querendo ou não, segurança. isso. E a tranquilidade, né? E a tranquilidade. E querendo ou não, era distante, ainda era distante, eu estando sem carro e eu ficava sem autonomia. Segundo, a casa era escura. Sim. O que acabava sobrecarregando. A casa também, aquela casa não era fácil de manter ela limpa. Né, o piso dela lá não fácil de manter limpo lá. Era um piso que assim, era tudo moderno, a casa era nova. Mas assim, o chão, o piso dele em si, o piso dela em si, dessa casa, era um piso que sujava muito. Era um piso cinza e sujava muito, né? Então qualquer coisinha, a casa parecia que estava toda suja. Nem né? Na chácara nunca ficou com aquela presença que ali às vezes chegava a ficar. Isso, e lembrando, nós tínhamos uma pessoa que uma vez por semana estava em casa fazendo aquela faxinona. E todos os dias o Lucas ali sempre mantendo, fazendo a manutenção da limpeza, poder manter. Eu também organizando algumas coisas, e mesmo assim a casa aparentava suja, né, amor? Quanto mais você limpava, mais não dava. E acho que também pela casa ser escura, aparentava que tudo estava escuro. Isso. E detalhe, a casa ela tinha um ar assim moderno, ela era na cor preto e na cor cinza. É verdade. Assim, detalhe que são cores que nós gostamos muito, né, em casas. Mas acho que pela falta de iluminação da casa, acabou que pesando o ambiente. Então vocês imaginam, uma casa escura, com pouca iluminação solar, piso cinza, as paredes cinzas, detalhes em preto, os móveis... Móveis preto, enfim, tudo parece que estava escuro. Estava condizendo pra ficar um ambiente, queira ou não, fica pesado. Pesado. E estava escuro, né? Estava escuro. Estava escuro mesmo. Em todos os sentidos, estava escuro. Vamos procurar algum lugar que seja claro. Um dos primeiros itens, né? Isso, que tenha muita claridade e que ofereça uma praticidade maior em questão de convívio familiar, em questão de lazer para a Luna. E mais um detalhe, né, amor? Que como eu fiquei muito sedentária, muito mesmo, eu fiquei sedentária num ponto de que eu não conseguia ficar 10 minutos em pé. Eu estava totalmente sem resistência física. E eu falo que só sabe disso quem já passou. E mesmo as pessoas à nossa volta, acabamos que somos pessoas que gostamos de estar no nosso mundo, nós gostamos de estar mais sozinhos, né, amor? Sempre gostamos disso. Todos os meses sempre tivemos eventos na nossa vida, mas mesmo assim nós íamos e logo voltávamos pro nosso ninho, né? Que nós precisávamos desse momento, e sozinhos. E sempre foi assim, porém no último ano acabou que nós nos isolamos totalmente, né? Nós mergulhamos assim, é aquela coisa, por um lado é ruim, por um lado é bom. Por quê? É ruim porque nos isolamos muito, você não tem mais essa troca com pessoas, e somos seres humanos, né? As trocas são necessárias, não exageros, porque nós não achamos que trocas demais seja saudável. Tudo que é demais não é bom, né? Tudo que é convívio demais não é legal, então... Por outro lado, foi bom porque nós mergulhamos pro interno, né? Já desde o ano retrasado, desde quando aconteceu tudo, nós mergulhamos totalmente pro interno, mas acabamos ficando mais isolados. E assim, só sabe o que passamos pessoas que estavam muito próximos, muito mesmo, que assim, era mais nossas mães, praticamente isso, e nós, porque só nós sabemos o que nós estávamos passando, né? O que outras pessoas sabiam era aquilo que nós contávamos. Essa questão física, pra mim, me pegou muito, porque eu fiquei muito sedentária e, como eu acabei de falar, havia momentos que eu não conseguia ficar em pé 10 minutos, 15 minutos.
eu tinha sensações de desmaios, eu tinha fraqueza nas pernas. Assim, foi um momento muito sensível, né, amor? Muito tenso mesmo, muito difícil mesmo. É uma junção de coisas, né? Foi o lado mental, o lado emocional, o físico, enfim, o espiritual, a consciência, muitas coisas, né, amor? Então, nós estávamos buscando praticidade, onde eu pudesse ter um lugar onde eu conseguisse me movimentar mais, socializar mais, conseguíssemos conviver mais com a Luna em áreas de lazer, diariamente, que não fosse algo atípico, tipo, só de final de semana, né? Não, todos os dias aqui, se ela quiser, ela tem lazer, né? Então foi... escolher à vontade. Isso, então tomamos essa decisão e nos mudamos, né? Queira ou não, uma decisão, algo que apareceu na nossa vida que fez muito sentido, né? Fez muito sentido. Entregou bastante coisa que nós estávamos procurando, que estávamos precisando. E detalhe, que foi tudo contra aquilo que nós sempre buscamos. Ao mesmo tempo. Porque, primeiro, por conta que nós sempre gostamos de casa, com natureza, com espaço. E segundo, porque nós gostamos de estar muito sozinhos. Isso. E aqui ia contra tudo isso, né? Querendo ou não, nós estamos num lugar onde moram muitas pessoas. Mas mesmo assim, nós não encontramos quase ninguém aqui. É impressionante que tem muitos moradores, mas nós não encontramos, dificilmente nós vemos alguém, né? Dificilmente encontramos alguém, mesmo nas áreas de lazer, a não ser tipo as crianças, né? Aqui no prédio há muitas crianças, o que é muito bom pra Luna. Mas, por exemplo, na piscina, pouquíssimas vezes tem pessoas. Na academia, pouquíssimas vezes. É mais mesmo no parquinho e na brinquedoteca, onde tem mais crianças. Mas isso é um ponto positivo porque é pra Luna. Então, assim, era algo improvável na nossa vida e que hoje está fazendo muito sentido, né? Tá mesmo. Está fazendo muito sentido e calhou também com toda a mudança que estávamos buscando. Tanto na mudança do físico, como na mudança do mental, do emocional, do espiritual. Na mudança de hábitos na alimentação, que nós mudamos isso também. Que eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre esse meu processo de reeducação alimentar, que começou no dia 20 de dezembro. Então, e a nossa mudança ocorreu entre o Natal e o Ano Novo, né? Bem nessa fase de festas, né? Isso, e não foi sacrifício nenhum, né? Mas não. Isso são detalhes pra outro vídeo. Pra mim também, porque eu nunca tinha morado em apartamento, sempre tive essa curiosidade, e agora também já peguei esse hábito, essa facilidade de estar pegando e mudando de um lugar para o outro. Eu gostei muito. Tem sido uma experiência muito boa, né? E o apartamento aqui é maravilhoso, gente. Tem muita iluminação. Nós não fechamos as janelas. Nenhuma janela nós fechamos. Nós sempre estamos olhando, assim, os nossos vizinhos, né? Os outros moradores. Agora tem ali, ó. Ali, duas janelinhas abertas, mas dificilmente tem alguma janela aberta, né? Mesmo as principais janelas, que são as do quarto, estão sempre fechadas, né? Isso. E nós nunca fechamos. Todos os dias nós amanhecemos com a luz do sol, né? Verdade. E assim, tem sido maravilhoso, assim, todas as áreas, em todos os sentidos, né? Perto da escola agora. Isso, nós estamos próximos da escola, nós conseguimos levá-la caminhando. Conseguimos ir no parquinho com ela, na brinquedoteca, na piscina. Conseguimos voltar pra academia, que era o que eu estava buscando. E assim, eu queria, querendo ou não, quando você está numa fase, vamos dizer, de frequência mais baixa, tudo é uma desculpa pra você pra se sabotar, né? Pra você não fazer o que precisa ser feito. Então, o fato de mudarmos pra cá, em uma academia aqui no condomínio, querendo ou não, é um empurrão, né? Tipo, tá aqui mais próximo, não preciso de carro pra ir pra academia, não preciso sair, não preciso estar no meio de muitas pessoas, porque eu ainda estou numa fase muito sensível, numa fase muito delicada. Lembrando que, fora todas essas mudanças, né, que estamos fazendo, de hábitos, de convívio, tudo isso, também estou tendo ajuda terapêutica pra me ajudar nessa fase e tem sido muito bom. Então, assim, foi uma junção de coisas, estamos muito felizes. E por incrível que pareça, sempre que nos mudamos para algum lugar, parece que sempre vem uma sensação de tipo assim, nossa, em breve talvez vamos nos mudar novamente. Sempre houve essa sensação, né? Sim. Mesmo lá na chácara, em alguns momentos houve essa sensação, né? De teremos que nos mudar novamente. E depois realmente nos mudamos, né? Por isso que nós falamos que o que está dentro reflete fora, porque é muito isso. Bem sentido, né? E aqui não, né? Aqui, tudo bem que é recente ainda, né? A nossa mudança aqui pro apartamento. Mas nós estamos numa fase muito boa, né, amor?
Nós estamos, assim, muito tranquilos, vivendo de uma maneira diferente da qual ainda não havíamos vivido, né? Sem pressão, sem pressa, vivendo no agora, vivendo no momento presente, vivendo no momento com consciência, né? Consciência, que é o mais importante. E aqui é diferente da chácara, que a Luna gostava muito, e eu consigo conviver mais com ela, consigo ter mais momentos com ela, sem pressa, sem pressão, tudo perto, tudo acesso fácil. Inclusive, né, amor, tem um mercadinho no prédio, então tudo, uma coisinha, uma correria, outra mais fácil, tudo ficou mais prático. Tá tudo aqui. Ficou tudo mais leve. Tá tudo mais leve, mas isso vai muito de encontro com a fase que estamos vivendo agora, né? Em questão até do trabalho, né, amor? Trabalho também. Trabalho também. Então, assim, tá tudo mais... Mais uma mudança profissional, eu tô passando também, nós estamos passando agora no momento mais uma novamente. mudança. Outra vez? Outra vez, mas tá sendo mais leve do que da outra vez. Da outra vez. Sim. E é isso, né? Basicamente é isso. Eu acredito até que nos estendemos um pouco mais no assunto sobre as nossas mudanças. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não sei se ficou meio confuso, né? Porque a gente ficou entrando e saindo no assunto. Foi, voltou na fita. Mas espero que vocês tenham entendido. Esperamos que vocês tenham gostado desses vídeos. Apesar de ter ficado talvez um pouco confuso aí, vai e volta. E um pouco longo, né? Um pouco longo também, talvez um pouquinho puxado aí. Mas tentamos passar para vocês aquilo que nós passamos nos últimos 2 anos. É isso. E é isso, tentamos compartilhar com vocês. É lógico que não nos aprofundamos muito nos detalhes, né? São coisas mais pessoais nossas, mas tentamos compartilhar com vocês um resumo do que foi tudo isso, que não foram só mudanças. Ai, vamos nos mudar. Não foi só isso, não só foi isso. Simplesmente uma mudança de cara. Isso. Tudo ali teve propósitos, tudo ali teve um porquê e um ponto de partida. Por qual motivo estávamos nos mudando. E ainda vem tendo. E ainda vem tendo. E ainda estamos passando por esse processo, mas agora de maneira mais leve. Foi também por esse motivo dessas mudanças, tanto de casas como nas mudanças profissionais que tivemos, que estamos tendo, que estamos passando. E foi também dado a isso que nós resolvemos criar um canal no YouTube, na verdade, para começar a compartilhar mais com vocês, com os nossos seguidores, o nosso modo de vida, a maneira como nós enxergamos as coisas, as nossas buscas. É lógico que cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem a sua experiência, a sua vivência, a sua consciência, mas nós queremos com esse canal não só mostrar a nossa rotina para vocês, mas tentar passar para vocês todo aquele conhecimento que nós falamos que adquirimos nessas fases e que ainda estamos adquirindo, entre outros conhecimentos que obtivemos durante toda a nossa vida e que ainda estamos tendo, né? Porque nós continuamos estudando, nós continuamos diariamente, né, aprendendo coisas novas, e é tudo isso que nós queremos compartilhar com vocês, porque informação sem ação, ela não vale de nada. Então, assim, não vale de nada nós obtermos tantas informações se não for para serem compartilhadas, né? Sim, com certeza. Informação em ação é poder. E essas informações, como eu já tinha comentado, que informação em ação é poder, acreditamos também que elas possam ajudar vocês também de alguma maneira. Aprendemos também que devemos compartilhar, como nos ajudou. Eu acredito que também alguns de vocês que estejam assistindo pode ser útil também. Sim, né? Pode ajudar vocês também. Exatamente. Então, assim, o foco principal desse canal, né? Lógico que é a nossa família no geral. Até a Luna tem aparecido bastante nos vídeos. Mas o que queremos dizer a vocês é que nós teremos muitos vídeos em casal mesmo para falar sobre vários assuntos que nós temos aí em mente. E com a intenção mesmo de compartilhar com vocês, de compartilhar informação. E é isso. Vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de deixar o like, se quiserem deixar algum comentário também. Isso. Até sugestões dos vídeos também, ou algo que vocês queiram saber melhor, vocês podem comentar, que nós vamos estar sempre de olho. Nós sabemos que o nosso canal ainda está no início, né? E que ainda não temos muitos seguidores, mas quanto a isso é tranquilo. Se tiver uma pessoa assistindo, para nós já será válido, né? Sim, estamos muito gratos
pelos seguidores que vem aparecendo todos os dias. Exatamente. Todos os dias tem chego pelo menos 1 ou 2 seguidores aqui. Então, muito grato. Então estamos muito agradecidos por isso, né? É como eu acabei de falar, se tiver pelo menos uma pessoa nos assistindo, já será válido, né? Já será válido. Então, estamos ficando por aqui. E agradecemos a vocês que ficaram até o final nos assistindo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.